você a abrir a palavra de Deus no Evangelho de Jesus segundo Marcos. É no Novo Testamento. Abra aí a palavra de Deus. Então aqui, prestem atenção. Aí na pranchetinha vocês têm uma pergunta. Hoje o texto da pregação é, você tem que escrever aí embaixo, Marcos, capítulo 3, 7 e 19. Beleza? Essa é a primeira coisa que vocês têm que fazer aí. Escrever Marcos, a referência do texto que a gente vai ler e trabalhar junto. Todos encontraram? Marcos, parecendo aquele cara que estava falando com o microfone ao contrário. Todos encontraram? À medida que você encontrar, eu vou convidar você a ficar em pé para a gente fazer a leitura da palavra de Deus. Marcos, capítulo 3, do 7 até o 19, essa é a palavra de Deus para a nossa vida. E a palavra de Deus diz assim, ouça com fé. E Jesus se retirou com os seus discípulos para a beira do mar. E uma grande multidão, vinda da Galileia, o seguiu. E da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, da Transjordânia, dos arredores de Tiro e Sidônia. Uma grande multidão foi até Jesus, ao saber de todas as coisas que ele fazia. Então Jesus pediu a seus discípulos que deixassem um barquinho preparado para ele, a fim de que a multidão não o comprimisse, porque Jesus tinha curado muita gente e todos os que tinham alguma doença se jogavam sobre ele para tocá-lo. Os espíritos impuros, quando viam Jesus, caíam aos seus pés e gritavam: Tu és o Filho de Deus! E Jesus os repreendia severamente para que não divulgassem quem ele era. Jesus subiu ao monte e chamou a si os que ele quis, e esses foram para junto dele. E constituiu 12 para que ficassem com ele, a fim de enviá-los a pregar, e para que tivessem autoridade para expulsar demônios. E assim constituiu os 12. A Simão deu o nome de Pedro, a Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João deu o nome de filhos do trovão, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu e Tadeu, Simão, o nacionalista, e Judas Iscariotes, que é aquele que o traiu. Essa é a palavra de Deus. Feche seus olhos. Pai Santo, nós te damos graças pela tua palavra. E a nossa oração é que o Senhor fale ao nosso coração, que a gente seja nessa noite desafiado, confrontado e transformado pelo poder do teu Evangelho. Que a gente saia daqui realmente, Deus, com um desejo de seguir o Senhor no caminho da cruz. Que as palavras dos meus lábios e a meditação do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e minha. Cristo Jesus, nós oramos. Amém. E amém. Você pode se sentar. Qual que é o título do sermão aí, criançada? Vou dar para vocês ali uma dica. Ó. O título do sermão nessa noite é O Rei Forma uma Nova Comunidade. Escrevo lá nessa linha verde em cima o título do sermão. Queridos, certo escritor americano, no início dos anos 70, ele declarou o seguinte: eu gostaria de comprar $3 de Deus. Uma quantia que não chegue a explodir a minha alma e nem venha incomodar o meu sono. Só quero o suficiente para garantir-me uma quantidade, um copo de leite quente e uma soneca ao sol. Quero êxtase e não transformação pessoal. Quero o calor de um ventre materno e não um novo nascimento. Eu quero 1 quilo de eternidade em um saquinho de papel. Por favor, dê-me $3 de Deus.
O que essa história revela, queridos irmãos e irmãs, é o desafio que todos nós enfrentamos quando ouvimos sobre Jesus e o que Jesus veio fazer neste mundo. Os ouvintes de Jesus eram desafiados a responder quem era Jesus. E desde o começo do Evangelho, nós temos aprendido e ouvido que Jesus nos chama a nos render ao seu senhorio sem reservas, ou tentar inutilmente, ilusoriamente, seguir Jesus em nossos próprios termos. Tanto, queridos, a multidão, como os discípulos, como os religiosos que se opõem a Jesus, como os líderes políticos, não conseguem entender que tipo de rei Jesus é. Eles eram um tipo como esse homem conta a história. Nós queremos Deus, mas não todo de Deus. Nós queremos seguir a Jesus, mas nos nossos termos, na nossa maneira. E eles estavam tentando entender que tipo de rei era Jesus e que tipo de comunidade, de discípulos que Jesus estava formando ao seu redor. Desde o começo do Evangelho de Marcos, nós estamos aí entrando no 4º mês desse Evangelho. Nós estamos vendo que Jesus é rei de fato deste mundo, mas não um rei que vem conforme o povo esperava. Esse rei que chega até nós é um rei servo, é um rei que mostra sua autoridade sobre todas as coisas, é um rei cheio de compaixão, que chora pelo seu mundo, que toma o caminho da cruz, é um Jesus que age como se fosse Deus entrando na história, como se estivesse no comando de todas as coisas. E uma das coisas mais importantes que os evangelistas nos ensinam é que esse Jesus que é rei está formando uma nova comunidade. O texto sagrado dessa noite nos desafia a responder quem é Jesus para nós. Quem é Jesus para mim e para você? E responder isso, não apenas falando da boca, mas Jesus nos desafia a tomar parte na sua comunidade, formada por Ele mesmo. Jesus nos chama a tomar parte, a aprender dele e sermos então enviados na missão daquilo que Jesus está fazendo no mundo. Ou nós somos como o homem dessa história. Nós temos só um pouquinho de Deus. O suficiente para eu ter uma mente tranquila, um coração em paz. Nessa noite, queridos, a ideia central, crianças, tem um quadradinho aí na prancheta de vocês, escrito ideia central do sermão, escreva aí. Nessa noite, a ideia central é que Jesus nos chama a estar com Ele e nos envia para viver o seu reino pela pregação do Evangelho e pelo poder de Jesus. A ideia central é essa, que Jesus Cristo nos chama a estar com Ele e nos envia para viver o seu reino pela pregação e pelo poder do Evangelho. Olhe para a sua Bíblia, a primeira verdade comigo. Entre os versos 7 e 8, nós vemos aqueles que vêm de longe. Olha o que o texto diz. O texto diz que Jesus estava próximo do mar e ele estava com seus discípulos. E quem que aparece por ali? Uma grande multidão. A primeira verdade que salta os nossos olhos nesses versículos é que pessoas vêm de longe para ver Jesus. Que pessoas vêm de muito longe, se você considerar os nomes que aparecem ali, das regiões, das cidades que aparecem. A Galileia ficava um pouco mais perto, mas, por exemplo, Tiro e Sidom ficam a 80 quilômetros, a Idumeia fica a 190 quilômetros, e a primeira coisa que salta aos nossos olhos é que a mensagem de Jesus está chegando longe, e pessoas vêm de longe, porque ouviram falar daquilo que Jesus estava fazendo. Mas desde o começo do Evangelho de Marcos, a gente também tem percebido que a multidão está seguindo Jesus, não pelo que Jesus era, mas pelo que Jesus podia fazer. Em vários episódios, as crianças vão lembrar aqui também, por exemplo, na história do paralítico, quem que impede o paralítico de chegar até Jesus? Quantas vezes Jesus tem que sair da cidade e se esconder porque a multidão está ali lhe apertando, está impedindo que Jesus pudesse
ensinar. E a gente vê então que essas pessoas vêm até Jesus porque ouviram falar que na Galileia existe um homem que está fazendo coisas extraordinárias. Em relação ao reino de Deus, queridos, isso é algo maravilhoso. O reino de Deus não está limitado em uma região. O reino de Deus não estava limitado a somente um tipo de pessoa. Até porque essas cidades, essas regiões que Marcos cita aí, algumas eram formadas só por judeus, outras por judeus e gentios, mas outras só por gentios. Em relação ao reino de Deus, a mensagem de Jesus estava atraindo pessoas de muito longe, pessoas que estavam sendo alcançadas por Jesus, pessoas que poderiam ouvir quem era Jesus. Jesus não se deixava levar pela multidão. Jesus queria levar as pessoas a conhecer Jesus pelo que de fato ele era. Perceba que Marcos cria essa narrativa para a gente, dizendo que as multidões iam até Jesus por quê? Pelo que Jesus fazia. Embora em relação ao reino de Deus, o reino de Deus está crescendo. E a gente vê, por exemplo, aqui o eco de Gênesis, quando Deus disse para Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aqui nós vemos, por exemplo, também um eco de Apocalipse, quando diz que em Cristo Jesus Deus traria, Deus salvaria pessoas, gente de toda tribo, língua, povo e nação. Jesus está aqui sendo luz para as nações, Jesus está atraindo as pessoas, assim como Israel tinha essa missão, assim como a igreja tem essa missão, de ser um lugar onde pessoas de todos os tipos, de todos os lugares, podem ouvir acerca da graça de Deus e do amor derramado em Cristo Jesus. Se tem um lugar que tem que ser multicultural e a diversidade real tem que acontecer, é na igreja. Porque nós somos unidos pelo sangue de Jesus, nós somos unidos pela cruz, embora sejamos pessoas diferentes, em Jesus nós somos feitos do seu corpo. Mas qual era o problema aí que Marcos está apresentando? Apesar do evangelho estar chegando tão longe, as pessoas que vêm de longe ainda estão distantes. Embora elas se aproximem de Jesus, elas estão longe de entender quem era Jesus. Existia ali no meio, e não é diferente de hoje, pessoas que admiram Jesus, não é assim? Que acham que ele é uma boa gente, que ele é um homem incrível, mas não passa disso. Pessoas que acham que Jesus é como o Jesus da paz e amor, que não conhecem o Jesus, por exemplo, que fala: olha, se você quiser me seguir, você tem que dizer não para a sua vontade, tomar a sua cruz e me seguir no caminho da cruz. O Jesus que muitas vezes as pessoas admiram não é o Jesus da Escritura, não é o Jesus que confronta a multidão, não é o Jesus que nos confronta, que nos lembra que o nosso principal problema é o pecado. E as crianças vão lembrar daquela mesma história do paralítico. Quando ele chega lá, ele chega para ser curado da sua paralisia, não era? Mas o que Jesus fala para o paralítico? O que Jesus fala para acreditar na história? Gente, o nosso principal problema é que nós estamos afastados de Deus. E lá para aquele paralítico, diversas vezes confrontando as pessoas, Jesus fala: os teus pecados estão perdoados. Pense no encontro de Jesus com Nicodemos, confrontando o conhecimento de Nicodemos. Pense em Jesus se encontrando com a mulher de Samaria, confrontando a sua ilusão de encontrar amor em relacionamentos. Cada encontro com Jesus era Jesus desafiando e confrontando as pessoas. As multidões chegam até Jesus, mas Jesus, queridos irmãos e irmãs, quer que as pessoas entendam quem Jesus de fato é. Por exemplo, o apóstolo João vai dizer, lá no seu evangelho, que diante do discurso de Jesus, muitos discípulos o abandonaram e já não andavam mais com ele. À medida que eles foram se aproximando de Jerusalém, à medida que eles percebem que Jesus entra numa cidade, mas não montado num cavalo de guerra, mas no jumentinho, eles começam a se perguntar: que rei é esse? Que rei é esse que vai para Jerusalém para ser morto na cruz? Que rei é esse que vai se entregar na mão dos pecadores? E Jesus olha então para os 12 e pergunta: vocês também vão embora? Vocês também vão me deixar?
também não se juntar à multidão que não estava entendendo que o meu caminho é o caminho da cruz, que o meu caminho é morrer para a sua vontade e abraçar aquilo que Deus tem para nós. E é pela boca de Pedro que a gente ouve: para onde nós iremos? E nós temos crido e confessado que tu és o Cristo, o Santo de Deus. Eu pergunto para você: você está perto do Cristo revelado na Escritura? Ou você é pegado por essa mente, está com Jesus somente para tentar de alguma forma minimizar aquilo que você acha que é importante na sua vida? Nós seguimos a Jesus, abraçamos a cruz pelo que Jesus é, ou nós seguimos a Jesus somente para satisfazer as nossas vontades imediatas? Responda. E nós vemos então a segunda verdade, olha entre os versículos 9 e 12. E enquanto crianças, a gente vai falar um pouquinho dessa segunda verdade. As crianças estão aí, ó, tem um quadrado maior aí na folha de vocês. Eu quero nesse quadrado vocês desenhem um mar e um barco. Um mar e um barco. Mas você tem que fazer um mar e um barco de uma maneira que vocês ficam com uma montanha aí do lado desse mar. Beleza? Mostre os dons de vocês de artistas. Queridos, olha só o versículo 9, a gente vê a segunda verdade que salta nesse texto. Que essas pessoas que vêm de longe, embora estejam mais próximas, elas ainda permanecem longe. Jesus e seus discípulos estão ali, olha o que o texto diz. Jesus pede que os seus discípulos deixassem pronto um barquinho por causa da multidão, a fim de não o apertarem. Jesus ele está pregando à beira do mar, na praia, e a gente percebe, era uma loucura. A multidão estava frenética atrás de Jesus, ao ponto de pessoas se jogarem. Pense, por exemplo, aquela história da mulher de fluxo de sangue, se eu apenas tocar na borda do seu vestido, eu vou ficar curado, e Jesus sendo comprimido. E ele falou: de mim saiu virtude. E ele ali então cura aquela mulher que estava há anos sofrendo com essa hemorragia. Jesus está aqui novamente sendo apertado. Então ele pede para os seus discípulos deixar um barquinho pronto. É como se fosse o púlpito flutuante de Jesus. Porque se você der uma espiadinha aí em Marcos, capítulo 4, versículo 1, que a gente vai chegar daqui a 2 domingos, aonde que Jesus conta a parábola do semeador? Deus do barquinho. O barco é como se fosse o púlpito de Jesus. Jesus já estava dizendo para as pessoas: gente, mais importante do que o milagre que vocês estão vendo, mais importante do que vocês receberem cura para o corpo de vocês, vocês precisam ouvir a minha palavra, que diz: arrependam-se e creiam no Evangelho. Lá na parábola do semeador, que a gente às vezes olha para essa parábola e acha que Jesus está falando de corações não convertidos. A gente acha que essa parábola é de pessoas que ainda não conhecem Jesus, mas coração ruim, coração duro, é coração de crente, que teima, que esconde os seus pecados, que tenta fugir de Jesus e cria todo um mecanismo para tentar de alguma maneira se apresentar de maneira boa diante do Senhor. E a gente vai ver mais para frente. O nosso rei é um rei semeador. Ele cava fundo no nosso coração, ele joga a semente do Evangelho, ele tem poder para fazer germinar. Os discípulos, então, queridos irmãos e irmãs, deixam em um barquinho pronto para Jesus, porque a multidão está espremendo. O termo aí é a ideia de que realmente Jesus está sendo prensado, comprimido. E Marcos vai descrever que a multidão, embora tenha vindo de longe, ela ainda permanece longe. Marcos, no original, o texto dá a ideia que a multidão é uma ameaça para Jesus. Que a multidão está ali frenética e várias vezes Jesus tem que fugir. Mas mesmo diante disso, e isso é maravilhoso, e isso é a graça de Deus, porque embora Jesus confronte a multidão, olha o que ele faz no versículo 10. O texto diz: pois curava muitas pessoas, de modo que todos os que tinham alguma enfermidade se esforçavam para chegar perto, a fim de poderem tocar nele.
As curas de Jesus, e a gente não pode fazer de Jesus um curandeiro, um milagreiro. As curas de Jesus estavam conectadas com a sua mensagem. Quando Jesus curava o corpo das pessoas, quando Jesus trazia cegos à vista, quando Jesus fazia homens andar, o que Jesus estava dizendo era o seguinte: mais do que enxergar fisicamente, mais do que andar fisicamente, vocês precisam se voltar para Deus. As curas de Jesus eram para lembrar os homens que eles precisavam de uma cura mais profunda. E todas as vezes que as pessoas começavam a fazer de Jesus um milagreiro, um curandeiro, Jesus era pernas para quem te quer. Jesus saía. Jesus aqui mostra o seu coração compassivo, misericordioso, curando as pessoas, tocando nas pessoas, atendendo as pessoas, mas Jesus sabia que tudo isso tinha que levar as pessoas a entenderem quem era Jesus. Não o curandeiro, mas o rei de toda a terra. Não alguém que existe apenas para satisfazer os nossos desejos como um gênio da lâmpada, mas como Cristo. Todo mundo comeu do pãozinho, do peixinho de Jesus, tipo, Jesus curou um monte de leprosos, quantos pecados? Depois da ressurreição das pessoas, quantas pessoas foi igreja? Sabe? Em que número a igreja começou? Não eram 5 mil, não eram as pessoas que foram apenas em cidade de bairro. Lógico que no meio do povo de Deus teve pessoas que foram curadas, mas eles entenderam que mais do que a cura imediata, é exatamente isso que Jesus está oferecendo para aquelas pessoas. Jesus curava as pessoas para que as pessoas pudessem declarar que Jesus é Rei. E olha, queridos, como a gente vê a declaração de Jesus como Filho de Deus pela boca dos demônios. Verso 11 diz assim: também os espíritos imundos, quando o viam, prostravam-se diante dele e gritavam. Gritavam o quê? Você é o Filho de Deus. Mas Jesus advertia de maneira severa que não o publicassem, que ele era o Filho de Deus. Eu quero lembrar as crianças, a gente já brincou disso. Quem nunca brincou de telefone sem fio? Não é? Todo mundo já brincou de telefone sem fio? Você fala a palavra aqui, não é, criançada? Você fala uma palavra e quando chega lá, tem uma segurança aqui, no meio desse telefone sem fio, que começa a mudar as coisas. O que começou aqui, quando chegou lá. Quando a gente pensa em Jesus e na revelação de Deus, aquilo que começou lá em Gênesis, às vezes foi distorcido até chegar aqui. E Jesus está mandando os demônios se calarem, não disserem para todo mundo, não falarem, não declararem que ele era o Filho de Deus, porque as pessoas queriam fazer de Jesus um rei sem cruz. E assim como um telefone sem fio, Jesus queria que as pessoas entendessem que ele era o Criador do mundo, Salvador de todos os homens. Da mesma maneira que a multidão está ali espremendo Jesus, os demônios estão aqui, não adorando a Jesus, mas eles estão declarando que Jesus é o Filho de Deus, para que as pessoas levassem logo Jesus, para que Jesus fosse colocado como rei, de um reino político, de um reino humano, e não o rei dos reis, o Senhor dos senhores, que destruiu o poder do diabo na cruz. Lembre-se da tentação de Jesus no deserto. Não é à toa que Satanás foi lá e fala: Jesus, faz, mostra o teu poder. Jesus então seria não um rei servo, não um rei crucificado, mas um rei, como muitos que já tinham aparecido até ali, que faziam milagres, mas que não podiam escapar do Deus. Queridos, olhe para o texto e veja comigo a terceira verdade. Nós vimos aqueles que vêm de longe, aqueles que ainda ficam longe, mas agora nós vemos aqueles que estão juntos. Eu convido as crianças, no monte que vocês desenharam, desenhem Jesus e mais 13 pessoas. Jesus e mais 13. 13 pessoas, pode desenhar 13. Beleza? Jesus e mais 13 discípulos. Olha o que o texto diz a partir do versículo 13. Depois Jesus subiu ao monte e chamou os que ele quis e vieram para junto
nós somos apresentados àqueles que estão com Jesus, àqueles que estão agarrados a Jesus Cristo. E a partir do versículo 13, nós vemos Jesus chamando, designando e enviando os seus apóstolos. E aqui, queridos, quando a gente lê isso, que Jesus subiu até o monte, não tem como a gente perder isso de vista, porque Marcos quer que a gente pense nisso. Jesus subindo no monte, era o quê? Chamando 12 apóstolos, era o quê? Assim como Moisés subiu ao monte para receber a lei de Deus, assim como Deus formou 12 patriarcas e formou dos patriarcas o povo de Israel, o que Jesus está dizendo aqui é que agora ele, o próprio Deus, entrou na história, subiu no monte e está chamando todos aqueles que ele mesmo. A ideia aqui é que está acontecendo uma solenidade. Marcos não registra, mas Lucas diz que Jesus passou a noite orando para esse momento. Porque Jesus então sobe ao monte, e no monte a gente sabe, é o lugar onde Deus se revela. E Jesus chamando aqueles homens, Jesus estava dizendo: o rei chegou. O que os profetas desejavam, o teu rei vem. Olha, Israel, o que Zacarias diz, o teu rei vem, mas ele é humilde, montado no jumentinho, um filho de um jumento. É isso que está acontecendo. Jesus subindo nesse monte, chamando aquelas pessoas, é algo inédito acontecendo. Finalmente, o rei chegou. Finalmente, Deus entrou na história. É isso que está acontecendo aqui. Não há mais o que esperar, não há mais o que temer. Jesus está no meio do seu povo. Lembra quando a gente falou do jejum? Por que não era tempo de jejuar? Por que não era tempo de jejuar? O nosso rei chegou e Jesus está fazendo agora o seu novo em Israel. E perceba que o texto diz que Jesus chama todos aqueles que ele desejava e esses se juntaram a ele. E aqui nós vemos a soberania de Jesus sobre todas as coisas. Nunca somos nós que escolhemos Jesus. Nunca somos nós que escolhemos a Deus. Nunca somos nós que nos voltamos para o Senhor. Nós só dizemos Jesus é o Senhor, porque Deus já estava na nossa cola. Nós só reconhecemos que Jesus é rei, porque esse rei veio até o nosso encontro, como o próprio apóstolo João escreve, e lembrando talvez até da sua comissão. Nós amamos porque ele nos amou. Nós amamos, nós cremos, nós seguimos a Jesus, não porque a gente tomou a iniciativa, mas porque Jesus nos chamou. E Jesus nos chamou para quê? Olhe no texto. A primeira coisa, para estar com Ele. Em cada história do Evangelho, Jesus nos chama para estar unido com Ele. Unido com Ele. Paulo fala muito sobre a nossa união com Cristo. Por isso que quando a gente fala da nossa união com Cristo, a ideia é realmente como de um casamento. Se um dia você foi unido a Cristo, se um dia você esteve com Cristo, você deu em Jesus, nada pode nos separar do amor de Deus. Essa é a segurança que nós temos. Se a gente tentar separar Jesus dos seus discípulos, é impossível. Porque nós somos chamados a estar com Ele, a provar da vida dEle, a poder manifestar da vida de Jesus. E por fim, queridos, Jesus então escolhe 12 para caminhar com Ele. Eu quero só lembrar que essa lista está aqui para mostrar para a gente a graça de Deus. Olhem os nomes que tem nessa lista. Só gente boa. Só gente como a gente. Gente que acerta, como Pedro, pés do Cristo, tudo que Deus vive, logo depois, Jesus, eu não vou deixar você ir para Deus. E ele ouve que Jesus arreda Satanás. Pessoas que estão caminhando com Jesus, viram coisas incríveis, e quando Jesus ressuscita, a pessoa bota a acreditação dele. Não é assim como é. Pense, por exemplo, em Mateus, o cobrador de impostos. Pense aí como o texto termina dizendo: Judas, aquele que o traiu, aquele que o abandonou. Pense aí em João e Tiago, né, que Jesus até dá um apelido para eles, filhos do trovão, talvez pela maneira nada civilizada deles viverem. Até a mãe deles está no meio da confusão, dizendo: olha, Jesus, quando o Senhor vier no seu reino, dê
deixa Tiago sentado do lado direito e João esquerdo. Olha o que eles estão pedindo. Mas Jesus lá ensina uma coisa preciosa. Você não sabe o que ele fala, mas a gente vai beber do cálice. O Senhor vai tomar. Jesus falou isso é verdade. E essa lista está aqui também para nos lembrar que discípulos de Jesus foram martirizados, entregaram sua vida por amor de Jesus, e eles tiveram as mortes mais terríveis possíveis. Alguns foram apedrejados, outros crucificados, outros mortos de maneiras mais terríveis. E essa lista está aqui, irmãos e irmãs, para nos mostrar que Jesus é poderoso. E Jesus pega a gente como a gente, os nossos dilemas, com os nossos pecados, com as nossas imperfeições, e com o seu poder e com a sua graça, Ele manifesta o seu poder através de nós e faz de nós instrumentos da sua graça. Essa lista está aqui para nos lembrar disso. Coloque seus olhos em Jesus. É Ele que forma o seu povo, é Ele que através da sua vida e ressurreição nos trouxe uma nova vida. Amém? Que você abrace a cruz do teu Salvador, que você coloque os olhos em Jesus e tudo aquilo que Jesus pedir, que você possa declarar é muito pouco perto daquilo que o Senhor fez por mim. E a gente aqui na igreja tem sofrido um crente que não sei o que aconteceu, parece que não segue Jesus. Cristão que você vai conversar, o cara pelo menos é sincero. Tem um que eu fui atrás e falou, pastor, eu não vou para a igreja por falta de vergonha na cara. Não aconteceu nada. Não estou ou não. A gente tem que levantar a questão de quantos de nós, de fato, somos convertidos. Quantos de nós, de fato, estamos unidos a Jesus e não fomos unidos a algum projeto humano, alguma pessoa que é movida por outras coisas que não Jesus Cristo. Eu pergunto para mim e para você, nós seguimos a Jesus até o fim ou na primeira coisa que aperta a gente escapa? Lembrando que a Ana comentou nossa semana, agora do outro lado do mundo tem crente escondido adorando a Deus, com medo de ser pego. E a gente que está aqui tem o privilégio ainda, né? A oportunidade ainda de proclamar o nome de Jesus, muitas vezes a gente perde isso. Que Deus traga aqui para arrependimento ao nosso coração. E eu termino com algumas aplicações. A primeira aplicação, olhando colocar lá, dentro disso que a gente falou, pergunta forte. Responda aí para você. Nós somos crentes ou nós somos clientes? A gente vem à igreja para servir, para se doar, para colaborar, para cooperar, ou a gente vem para a igreja como um clube. Se o pastor não satisfazer as minhas necessidades, eu parto para outro. Se o culto não for como eu quero, eu parto para outro. Ao longo de todos os evangelhos, vemos que Jesus não permitiu que as pessoas o seguissem seus próprios termos, mas amou-as o suficiente para desafiá-las a render-se inteiramente ao seu senhorio. A igreja sofre quando perdemos de vista que nosso Rei, nosso Deus, o Criador do mundo, é um servo. Se eu sigo a Jesus, a minha marca tem que ser o serviço. Servindo a minha esposa, servindo a minha família, servindo os meus amigos. Se nós seguimos um rei servo, nós devemos servir as pessoas. Eu pergunto para você, você tem servido com os dons, os talentos que Deus te deu? Ou você tem como na parábola de Jesus com um guerreiro de tesouro? Uma segunda aplicação, queridos, nós somos chamados para a missão. A igreja tem uma dupla responsabilidade em relação ao mundo ao seu redor. Por um lado, nós devemos viver, servir e testemunhar, e por outro, nós devemos evitar de nos contaminar com o mundo. Nós devemos servir, testemunhar as pessoas, mas nós não podemos nos contaminar por este mundo. Nós devemos servir as pessoas, amar as pessoas, e nós devemos realmente viver uma vida santa diante desse mundo. Nós devemos viver uma vida onde as pessoas possam olhar para a igreja e ver de fato que aqui é um povo que serve a um Deus vivo.
olhar para a nossa vida e ver em nós pessoas que lavam os pés uns dos outros. Eu pergunto para você, qual foi o último pé que você lavou? Você só lava os seus pés. Quando foi a última vez que você lavou os pés da sua esposa? Os pés do seu filho? Os pés de uma pessoa desagradável? Quando foi a última vez que a gente lavou o pé de alguém? Ou a gente só está lavando os nossos pés? Uma terceira vocação, queridos, os verdadeiros discípulos ministram com a autoridade e poder de Jesus. Assim como os discípulos foram chamados a estar com Jesus, eu e você somos chamados a estar com Cristo. Se eu quero ter autoridade, se eu quero ter poder, se eu quero ter alegria, se eu quero ter ânimo, eu preciso me agarrar a Jesus. E me agarrando a Jesus, eu devo entrar no mundo das pessoas. Agarre-se a Cristo e veja a vida dele fluindo através de você. Uma terceira aplicação, responda aí. Uma quarta aplicação, né? Pode passar, mas só tem essas. Por favor. Ah, meu. Terceira aplicação. Você está em Cristo enquanto não chegamos. A forma mais comum usada por Paulo para definir cristãos é dizer que eles são homens e mulheres em Cristo, não dentro de Cristo como roupas no armário ou ferramentas em uma caixa, mas como os ramos que estão na videira e como os membros que estão no corpo, ou seja, unidos em Cristo. Assim, estar em Cristo é estar relacionado a Ele de forma pessoal, vital e orgânica. Nesse sentido, ser maduro é ter um relacionamento maduro com Cristo, no qual o adoramos, confiamos nele, o amamos e lhe obedecemos. Eu pergunto para você, nós estamos unidos a Cristo? Eu pergunto para aqueles que poderiam estar aqui, você está unido com Cristo? Porque quando nós estamos unidos com Cristo, nós queremos estar perto do povo de Deus. E por que Deus? Se nós queremos desfrutar de um tempo novo na nossa igreja, o plano de Deus para nós, assim como foi para Pedro, Tiago, João e todos os 12, é que sejamos dependentes. Depender dele, esperar nele, confiar nele. Porque como o próprio Jesus diz, quem estiver determinado a se apegar a si próprio, a viver por si próprio, perderá a si próprio. Porém, quem estiver disposto a morrer, a perder-se e a se entregar à obra de Cristo e ao Evangelho, se encontrará no momento do completo abandono e descobrirá sua verdadeira identidade. Assim, Jesus promete a verdadeira autodescoberta pelo preço da autonegação, a verdadeira vida pelo preço da morte. Se a gente quer viver a nossa vida para a glória de Deus, eu convido você a morrer. Morrer para você e abraçar aqueles que Deus tem colocado na nossa vida. Morrer para si mesmo e encontrar em Jesus a verdadeira vida. Eu termino, crianças, com uma história de um discípulo de Jesus, por isso que eu pedi para vocês colocarem 13 discípulos, não 12. Porque essa história só continua. E Jesus continua tendo discípulos. E esse 13º discípulo aí é vocês, as crianças que estão aqui, que são chamadas também a viver em fidelidade a esse Senhor. E eu termino com a história de um homem que a gente sempre comenta aqui, Dietrich Bonhoeffer, que foi morto pelo nazismo em 1945. Nesse dia, depois de conduzir uma pequena oração, um culto de oração, ele havia acabado de finalizar a oração quando a porta se abriu e 2 homens da paisana disseram: prisioneiro Bonhoeffer, apronte-se para vir conosco. As palavras vir conosco haviam chegado a todos os prisioneiros com um único significado: a morte. E Dietrich Bonhoeffer, diante desse convite, lhe diz: esse é o fim, disse, para aqueles homens. Para mim, o começo da vida. Esse é o fim, mas para mim é o começo da vida. Se a gente quer viver uma vida que não tem fim, o nosso chamado é abraçar Jesus.
Feche seus olhos. Pai Santo, nós louvamos o Teu nome pela Tua palavra. E pedimos, Deus, que o Senhor tome o nosso coração, tome a nossa mente, tome tudo que somos. E que a gente possa, Deus, olhar para o Senhor, ser desafiado, confrontado e transformado pelo poder da Tua palavra. Que a gente possa, Deus, derramar a nossa vida, o nosso coração diante de Ti, para que assim o Teu nome seja glorificado. Toma as nossas vidas, Senhor, a começar em mim. O Senhor me leve, Deus, a renunciar o meu pecado, a renunciar tudo aquilo que não vem do Senhor e a abraçar aquilo que o Senhor tem para nós. Que o Senhor possa, Deus, fazer dessa igreja um lugar onde discípulos apaixonados, discípulos realmente tocados pelo Teu Evangelho, possam crescer em intimidade, em autoridade e também em morte. E nesta igreja tenha homens que morram para que as suas esposas possam viver, pessoas que morram para que ministérios possam crescer, pessoas que morram para que outras pessoas, como diz uma canção, possam viver. Fala o nosso coração, Pai.